Jingle Bell. Jingle all the way. Nossa, gente. Muito bem. Eu tô com o Se corpo você do não Papai for- Noel. Eu tô com o corpo igualzinho do Papai Noel. Você tá com a camisa vermelha, mas eu tô parecendo o Papai Noel. Você O gostou Japa- do meu figurino? Figurino Gostei. de Natal, vermelhinho. De Natal. Se o Japa não fosse comediante, seria dos Barbatuques. Você viu? É verdade. Você pode fazer isso. Barbatuques, olha. É, Olha lá, que você faz vê, essas pequeno. maravilhas. Daniela, e você tá muito linda pra comemoração do Nas Natal. minhas comemorações de festa, né? Que eu fiz. A gente estava brincando aqui no começo do programa, o problema é que a pessoa fala assim, durante o Natal, eu falei que eu queria fazer dieta, não faz, não sei o quê, deixa para depois do Natal. O problema não é entre o Natal e o Réveillon. O problema é entre o Réveillon e o Natal. Exatamente. Tem que pensar nisso, Exato. gente, porque... Muito comer um sábio panetone, isso, outra muito coisa, sábio. existe coisa melhor que você comer panetone no café da manhã? Que maravilha! É tudo de bom. E agora muito tem bom. uma provocação nisso, né? Porque assim, aí tem com doce de leite, com gotas de chocolate, com trufas. Então assim, a minha vida, eu virei um panetone. Eu percebi, Minha né? bunda tá um Você panetone. é engraçado porque assim, o panetone é tradição do Natal, mas ele já começa a ser comercializado em outubro. É verdade, então, desde é verdade. outubro você já começa Mas a comer panetone. eu não não. tem jeito. Eu não, Daniela. Eu Não? respeito o Natal. Eu só pego no dia 24? no dia. Não, lá pelo dia 12, por aí. Já começa, né? Já começa. E me fala, meus amores. Primeiro a gente tá super fazer bem um brinde? servido, vamos? Vamos lá, claro. Super bem servidos aqui na Vini Ideale. Saúde! Olha, saúde. Olha, Ah, isso que tá muito maravilha. bom. Esse cheirinho de vinho. Acho que eu não aprendi direito no curso, pelo amor de Deus. A gente tem que fazer assim, Nossa. Japa. Tem medo de derrubar? Ah, Eu você também, sabe ela tá que muito eu cheia, tenho uma aroma. vontade de Melhor fazer não. esse curso. Eu vou deixar aqui, porque antes que eu derrube esse vinho na Muito Daniela. obrigada, Vini Ideale. Eu entrei num projeto Cintura Fina pro Natal. Não tem como, Existe gente. isso? Existe. Tem gente que ainda vai fazer um projeto até o Natal. Eu vou ficar magrinha. Não tem como. Olha, lá em casa, por exemplo, o Natal é sinônimo de comida, Comilança. né? De É mesa verdade, farta. é verdade. Aquela comida maravilhosa que vem. Minha mãe faz um tempero maravilhoso. Minha tia vem, aí vem primo, vem todo mundo e se reúne para aquele momento. E aí o foco, né? Todo mundo fala, o foco principal do Natal não é esse. Mas a gente aproveita o foco de Natal, né? Pra poder comer. comer. Sim, claro. O ano inteiro a gente tá comendo aqui. E o que Ô, é esse Dani, Natal? o meu Natal, não, é isso que eu que te vem? perguntar, porque você que tem criança pequena, fica mais gostoso o Natal com criança Natal pequena. com criança é ótimo. E o bom é o seguinte, que você vai ficando velho e vai vindo mais criança. Então agora eu tenho sobrinho neto. E o meu sobrinho neto mora no Canadá, então é White Christmas, é com neve. Aí daí minha sobrinha ligou, olha, já está nevando aqui, não sei o quê. Tal. Então, mas o Natal na minha casa sempre foi um festão, entendeu? Logo de cara, minha mãe resolveu que o Natal era uma coisa íntima para os 4 da família. Eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão. E, obviamente, depois, quando meu irmão casou com a minha cunhada, enfim, vai agregando o Aumentando a pessoal. família. Mas, assim, sempre foi... O Afonso Padilha fala uma coisa maravilhosa. É a única festa em que você se arruma para ficar em casa. É verdade. Então, não é? É verdade. isso Então a gente sempre teve essa coisa de pôr a melhor roupa para o Natal, a mesa tem muita coisa com gosto de cada um Se tinha o seu enfeitar gosto. para o Natal, a festa, se enfeitar para o né? Natal. É uma coisa meio de todo mundo colabora na coisa Da preparação, da decoração, da preparação, tal. Então eu sempre gostei muito do Natal. Como eu também gosto muito do Réveillon, mas isso é assunto para daqui a pouco. Próximo programa. E você, já? Como que é o Natal tradicional Eu das tive família Aguena? um Natal muito tradicional, com a família reunidas em volta da mesa, aquela ceia farta, né? Muito sushi. Isso, comida japonesa, que não pode faltar também, sushi, sashimi, panetone, bolo, tudo que a gente tem direito a gente coloca lá na noite de Natal. Só que uma das coisas mais bregas que existe na noite de Natal, você já reparou isso, não sei se vocês já repararam isso, é a queima de fogos
Neguinho solta rojão à meia-noite como se fosse ano novo, gente. Não Virou é. moda agora isso, inventaram no isso. Natal, né? Não tem a ver. No Natal soltar fogos, Nossa, né? o que tem a ver virada. isso? Não, Na não, noite não. de Natal soltar fogos. É, porque a noite de Inventaram essa Natal tem moda. mais, né? Tem mais essa tradição de ser algo familiar, né? É. O Ano Novo é aquela coisa de festa, Só falta né? contagem Aquela regressiva bagunça, agora. tal, Mas aí, tanto que nunca teve na minha casa, nunca teve o Réveillon. Não, assim, cada um ia para um lado, meu pai e minha mãe ficavam assistindo São Silvestre e iam dormir. Não tinha muito, Olha, é verdade. nunca teve isso. O Natal, sim, a festa mais importante do ano, da família, era a noite de Natal. Agora, é sério, tem sushi e sashimi no Natal? Porque na minha casa tinha que ter bolo inglês, tinha que ter o bolo de reis, né, que eles chamam, que é o bolo com frutas. Traz a tradição das famílias. E é engraçado porque na minha família tem uma tradição que é a seguinte: ninguém come, isso é desesperador. Ai, meu Antes Deus. da meia-noite, mas do é dia gostoso. 24 pro dia 25. Aham. E a gente sempre mantém isso. Porque a gente espera o Papai Noel chegar, aí coloquei meu filho pra dormir, aí acorda falando que o Papai Noel tá chegando. Isso é demais, gostoso, né? já Não é parte gostoso, gostosa. né? Fantasia boa, é. Não é só fantasia. Depois a gente cresce e se decepciona que Papai Noel não Ah, existe. mas e que os existe, nossos sim. pais tinham Ah, parcela. existe. Existe sim. mesmo. Existe, o colinho da Páscoa existe. também. É uma A fada do delícia. dente Cegonha existe. não existe. Existe. Eu sei porque eu pratico regularmente o sexo e não tem cegonha. Não tem. Agora, você sabe uma coisa que eu acho gostosa no Natal? Mas é que você falou, essa expectativa é o gostoso. Sim. Você fica numa puta expectativa, vai não sei o que, vai chegar o Papai Noel, vai isso, vai isso, quando é que vão servir. E eu acho essa parte mais gostosa mesmo. E quando eu era criança, talvez porque São Paulo, quando eu era criança, era uma cidade bem mais calma e não tão perigosa e tão violenta. Eu fui criança nos anos 60. A gente tinha uma coisa de fazer uma via sacra. Ia Então pra você ia na casa casa de da todo mundo tia, na depois. casa da vizinha, não sei o que na minha cabeça eu nunca entendi, porque às vezes a minha mãe falava assim, vamos então na casa da avó Maria. Então vou passar lá antes. Então vamos. Aí a gente sai, ou na missa do galo. Missa Vamos do seguir. Aí a Galo. gente saía, não dava 2 minutos, minha mãe e meu pai saíam, trancavam a porta, a gente entrava no carro e ia. Beleza. Como que eles tinham, em 2 minutos eles conseguiam pôr todos os presentes lá? Isso é um mistério. Por isso que eu ainda acredito em Papai Noel. Porque para mim é um mistério como eles conseguiam pôr. Não eram muitos presentes, mas era para uma criança ganhar 2, 3 brinquedos, é muito. Mas é verdade, você sabe que tem um Natal que eu nunca esqueço e que minha mãe levou a gente pra fora da casa, na casa da minha avó, e ela fez assim: gente, olha o Papai Noel lá no céu. Gente, eu vi o Papai Noel no Você céu. viu? Eu acho que é aquela coisa de criança. É verdade. Aquela coisa de criança, você vê. Eu falei, eu até hoje eu falo, eu e meu irmão, nós vimos o Papai Noel aquela Então você noite viu, no né? céu. Só. É muito legal. Japa, o teu melhor presente de Natal na sua vida? Acho que foi a bicicleta que eu ganhei com bicicleta, 7 anos. Minha primeira Marcou. Caloi. Lembra Nossa. disso? Olha só, não até se esqueça moeda, da até. minha Caloi. Você lembra, Daniela? Eu lembro, nossa, eu lembro porque eu amava a Barbie. E o Ah, dia que eu meu ganhei a cama da Barbie, detalhe, eu tenho essa cama até hoje. Você dorme na cama? Eu da durmo Barbie? praticamente na cama. A cama da Barbie foi uma maior. Nossa, eu chorava de Olha que emoção. Olha maravilha. que isso, Papai Noel me trouxe, me Pra matou em mim, 12 vezes. o que eu mais lembro era um jipinho. É engraçado uma criança ganhar um jipinho na época da ditadura, era um jipinho do exército. Que acendia a luz. Então imagina, eu lembro do meu pai pôr na rua, meu irmão ganhou um patinete e eu ganhei um jipinho. Então andando na rua de noite, de madrugada, olha que alegria. tudo bem, que é. né? E tudo Com a bem. luzinha. Então eu lembro muito do jipinho e depois de muitos anos que me caiu essa ficha de que olha o brinquedo que se dava na época da ditadura, o jipinho verde do exército. Outro milagre da minha mãe era arrumar a mesa de novo só com o resto de coisa, mas parecia que era tudo novo. Tudo novo, verdade. Ela rearranjava e punha um pêssego enfiado no não sei aonde, e punha uma ameixa vermelha, e parecia que ela tinha acabado de fazer de novo tudo aquilo. É verdade. E você ia falar, Japa? Desculpa, te Não, cortei. as mesas são bonitas. Eu curto muito as mesas de Natal. Aquelas famílias que colocam Os enfeites. aqueles ornamentos, É. né? É tudo. Geralmente são as mais velhas que fazem isso, né? Porque Sim. os mais novos não têm prática As nenhuma. A gente está lá para matriarcas, comer, né? né? As matriarcas, né? Que tem é todo esse verdade. cuidado. Olha, no ano passado, no ano retrasado, eu passei o Natal com 2 grandes amigos meus, Carlos Fariello e Ilana Kaplan.
Estavam os 3 perdidos em São Paulo, eu falei, vem aqui para casa, a gente faz um Natal aqui em casa. Eu tentei fazer exatamente como minha mãe fazia, entendeu? Tipo lindo, maravilhoso. Eles saíram emocionados, tinha até presente. Eles saíram super felizes, aí falando, nossa, o que eu comi? Eu falei, vocês não querem vir aqui amanhã? A gente continua. Então eu dei uma retradicionada nessa coisa de voltar no dia seguinte. Eu pretendo passar mais natais com eles, porque eles ficam perdidos em São Paulo, eu também, vamos lá. Mas o primeiro Natal que eu passei no Canadá, com a minha família que mora no Canadá, não é a Luísa que mora no Canadá, é a minha outra. Eu lembro que foi essa emoção, você entendeu? Na hora que está tendo entrega de presente para as crianças, que é o mais legal. Eles abriram a janela e estava nevando. Você fala, nossa, onde é que está a câmera? Parece que você está no filme. Parece um filme, é muito louco. Né? Quem já teve essa oportunidade de passar Natal fora do Brasil, nessas regiões, diz que é um momento realmente inesquecível, muito bonitinho, né? Mas o mais engraçado ou não, o mais interessante é que todo mundo, tanto nós 3 aqui, quem está em casa também, provavelmente, tem essa na memória, o Natal, que é essa reunião mesmo de família, é uma coisa que você tem as pessoas próximas a você. Todo mundo que vai citar histórias de Natal fala a respeito disso. Porque minha mãe fez. Família. É família. A minha mãe fez, meus primos estavam, os meus tios estavam. Né? E é uma coisa, às vezes, assim, época de Natal é onde a gente realmente consegue juntar todo mundo, né? Todo mundo da família. Porque o resto do ano, cada um para os seus lados, né? Verdade. E Natal eu acho que é meio tradição mesmo, o espírito da pessoa que no Natal é com a minha família que menos a Suzane von Richthofen, ela não consegue mais, mas ter essa memória da infância e falar, porra, mas não vai ter Natal que eu matei o peru. Que coisa, né? É triste, né? Porque o Natal é a família. Bom, né? e depois desse baixo astral que eu acabei de falar, vamos voltar à coisa da comilança. Uma coisa que eu também não entendo, que hoje em dia tem muitas facilidades. Sim. Entendeu? E eu lembro que é o seguinte, minha mãe era tradutora, então ela estava sempre com uma maquininha de escrever, não sempre, mas ela traduzia muita coisa. No dia de Natal, nas vésperas do Natal, era como se ela abrisse uma linha de produção, porque daí parava toda a atividade e o homem não entra na cozinha, que era, né, a ordem do momento na época, e era uma linha de produção para minha mãe fazer sozinha. Mesmo que tivesse uma empregada, não, a empregada vai arrumar a casa. Ela fazer tudo sozinha, que eu acho que a tua mãe também é meio assim, né? Sim. A minha mãe, por mais que ela reclama, mas eu tenho que fazer tudo, não chega perto da cozinha, porque a cozinha é dela. Sabe uma coisa engraçada que hoje em dia não tem mais, que eu sei que muitas pessoas já tiveram e que recebiam, era cartão de Natal. Pois é, eu sinto cartão falta. de Natal. E assim, as árvores de Natal não era? cheias de... Você colocava os cartões nas árvores de Natal? Colocava. Não era? Esse Eu também, ano, minha casa teve também. 3 cartões de Natal que eu recebi. Não recebi nenhum cartão de Natal. Telegrama de Deprimida. Natal. Tinha umas coisas. E era tão legal fazer coleção de cartão de Natal. Aí você montava a árvore com os cartões, né? Você ia correndo para as papelarias. Preciso comprar cartão de Natal para mandar pelo correio. Cartão de Natal. Exatamente. Esse ano eu só recebi Feliz Natal corrente no WhatsApp. Feliz Natal árvore dançando de marcou você e mais 300 pessoas de Feliz Natal. E o vereador que pediu voto para você manda. Esse manda ainda o cartão. Esse manda, né? Isso é um hábito que podia voltar, né? Sim. Não precisa nem ser o cartão de Natal. Eu acho que está vindo, por exemplo, que a gente falou, vem pela internet, vem pelo WhatsApp, vem pelo... Mas não é a mesma coisa que você chegar na manhã de Natal e pegar, ou na semana do Natal, e ficar vendo aqueles cartões, ver quem manda. É complicado ver. É que nem cartão postal. Não é aquela coisa mais legal do que quando um amigo teu vai viajar, te mandar um cartão postal. É verdade. Não existe mais. É verdade. Não, então, até nas viagens que a gente vai assim, é difícil você encontrar lugar que tenha cartão postal. Não tem mais, né? Parece que não tem mais. O correio hoje virou só para entrega de e-commerce. E-commerce. Mas é triste. Eu gostaria de ter recebido um cartão de Natal. Eu quero escrevam, receber um cartão. escrevam Pode ser um cartão cartão de Natal. atrasado. Escrevam pra gente. Não tem problema. Um cartão pra Dani, o povo do Tudo Acaba em Pizza. Isso, olha lá. Se alguém já querendo te mandar cartão, não, você depois não você dá o seu endereço. Eu esqueci de avisar, gente. Eu pedi pizza. Daqui a pouco tá chegando a pizza. Então. Pensei que era alguém Vamos voltar daqui a cartão. pouco. Daqui a pouco a gente Eu volta. pensei que era alguém mandando um cartão pra Daniela. Traz a pizza de uma vez. Tchau. A
a gente chega no Natal também e começa a avaliar algumas coisas, o que foi bom, o que não foi, o que pode melhorar para o ano que vem. E eu aqui trabalho, obviamente, com esses dois grandes mestres, dois grandes artistas. Eu não vou cansar de dizer, não vou cansar de dizer. É melhor não, é melhor falar mesmo. Exatamente, artistas. Eu, fora do programa, produzo o trabalho dos dois também. E aí a gente fala, né? Como é que foi o ano? Como é que a carreira artística andou? Como o nosso governo tratou da cultura? Como a população recebeu a cultura? Marcelo Mansfield, como foi o seu ano artístico aqui no Brasil? Eu vou te falar, primeiro começar a responder sobre como o governo cuidou da cultura e da educação no Brasil. Não cuidou, deixou de lado totalmente. A gente ouve frases do tipo, não preciso estudar para ser presidente, eu não fiz nada e sou presidente. Então, se a gente vê uma ex-presidente mulher, que podia ser um grande exemplo para o mundo, falando coisas sem sentido, sem a menor noção. Mas mesmo assim, esse ano, Daniela Tesolin, e você é testemunho ocular da história, eu confirmei uma coisa que eu já sabia que eu tinha, vocação. Porque foi um ano muito difícil para o teatro brasileiro, para a comédia brasileira. As empresas cortaram verbas para os artistas que se apresentam em final de ano. Eu sou um desses casos aí. Nós vimos os teatros esvaziarem, ficarem vazios, né? Então foi terrível. A crise econômica pegou mesmo a classe artística, acho que de todos os setores, né? Os únicos que estão felizes são os youtubers. Estão felizes. É verdade. Não, claro que não a grande maioria, mas teve muitos que se destacaram aí, né? Que bom, né? Na verdade, que bom que eles se empreenderam, né? É a questão da meritocracia. Né? Não vou. Tem muita gente que mete o pau aí, que youtuber é isso, youtuber é aquilo, mas acho que tem um mérito aí também por trás disso aí. Porque não o motivo de estar lá, né? Desse claro. grande sucesso. E assim, também meteram pau no cinema falado, também meteram pau no rádio, na televisão, e assim, é a evolução. Eu acho que eu assisto alguns youtubers, eu acho que eles estão criando uma nova mídia, não é? Eles estão criando, não seria a palavra certa, eles estão promovendo enfim, despertando a atenção do público. Uma nova mídia, não é? Porque uma coisa que eu acho, já conversei muito isso com a Dani, você já reparou que, voltando ao governo, o governo faz coisas para incentivar a cultura, como, por exemplo, a lei de incentivo à cultura, para você captar, para você produzir o seu espetáculo. O espetáculo dele fui eu que dirigi, só quero falar isso. Agora, não tem uma campanha brasileira de incentivo ao consumo da cultura. Sim. Então, assim, aqui em São Paulo, há pouco tempo atrás, abriu o Instituto Moreira Salles, abriu a Casa do Japão, abriu-se as casas da Ema Clabin, do Guilherme de Almeida. As pessoas não vão. Eu fui na casa do Guilherme de Almeida, estava eu e um amigo meu e o menino que recebeu a gente, só. Ninguém sabe que aquela casa existe. Então falta uma política para despertar o interesse do público de consumir cultura. Exatamente. Isso é uma coisa que ninguém faz. Exatamente, né? Essa falta de divulgação é uma coisa que dá pena. Eu estive em Taubaté agora, uns 2 meses atrás, estava tendo lá o Festival Internacional do Teatro Infantil, porque Taubaté é conhecido como a literatura infantil. Monteiro Lobato, né? É um evento grandioso que a prefeitura promoveu lá. Sem brincadeira, tinha umas 10, 15 pessoas andando no evento e estava lá a companhia Le Plat de Ju fazendo o espetáculo para 10 pessoas, 10 crianças sentadas lá. Então isso é um horror, gente, né? Uma companhia maravilhosa. Uma companhia maravilhosa. É o que eu digo, né? O governo não dá esse incentivo, né, para que seja consumida a cultura. E se você não tem, por exemplo, no caso do teatro infantil, se você não tem pais que estejam antenados a isso, né, você acaba perdendo oportunidades como essa companhia, que é uma companhia fantástica. Claro. E aí, o que acontece? Nem tudo é Frozen, gente. Nem tudo é Frozen. Nem tudo é Miraculous Ladybug, que eu falo, porque são desenhos que passam na TV. E que atraem o público. Exatamente, que atrai o público, porque as crianças estão assistindo na TV e querem. Eu já vi várias situações de pais que levam os filhos para assistir youtubers e tudo mais, sai de lá completamente decepcionado. Claro. E você vê também que tem uma vez eu ouvi essa frase de uma produtora de elenco, ela falou assim,
Preste atenção que os atores da Globo funcionam na Globo. Foi para outro canal, vira piada. Vira piada de morreu ou tá na Record, não é uma coisa assim. Exatamente. Então, porque está acostumado com aquele entorno, né? E a mesma coisa com o pessoal do YouTube. É muito diferente você fazer uma coisa na sala da tua casa e ir num teatro que está de pé desde 1880 e poucos e que é cultuado pela população e tudo mais, e entrar descalço. Pô, a Daniela nasceu de salto alto, eu só quero deixar isso claro. Eu nunca vi. Ela não mentiu uma vez não. De salto em alto. viagens, às vezes ela vai de tênis, mas é raro, viu? Ela gosta de salto alto. Mas assim, a gente tá aqui, a Chef TV é um canal que passa no Brasil inteiro, tem milhões de telespectadores, várias cidades. Aí eu pergunto para você que está assistindo, você conhece, você já foi, você já viu teatro da sua cidade? Né? Porque a gente tem aí, em todo o Brasil, não tem uma cidade no Brasil, se tiver muito pouco, que não tenha um teatro, né? E aí o que acontece, o que a gente ouve muito por aí, é que a prefeitura ou o governo daquele local não incentiva apresentações, então a gente vê o teatro vazio. Gente, exige de vocês, aquilo é construção de cultura, e tem que ter uma programação. Tem que ter. Isso faz parte de plano de governo, Quantas vezes, a gente já falou disso, quantos teatros a gente foi que tem um grupo de teatro da cidade que não pode usar o teatro? Que não pode usar o próprio teatro. Por que não, gente? Por que isso, gente? Não é? E outra coisa também que você falou, toda cidade do Brasil tem teatro, tem um salão paroquial, ou tem um salão de festa. Sim. A gente já se apresentou em clubes. Só que assim, os teatros abrem só sábado, quando é algum ator famoso, ou não, né? Porque quando eu vou, tem público, às vezes, quando dá. Agora, de terça a domingo, por que esse teatro não é usado pelo grupo local de balé, entendeu? Pela escola de balé, pelo grupo de... A gente até foi para São João del Rei, que tem um teatro lindíssimo. Sim. E aí sim, você lembra que eles usavam o teatro, eles estavam ensaiando quando a gente chegou, estavam usando o teatro. Já o de Varginha, que é um teatro maravilhoso, era só na hora do show. Mas isso, eu acho que isso é muito, Japa, de questão de querer. Né? Eu quero fazer. Se o prefeito, o governo, quem está ali no comando, quer fazer, ele vai fazer. Vai fazer. E você não precisa ir tão longe, Marcelo, porque em São Paulo, mesmo perto de casa, tem o Céu Butantã, um teatro lindo para 300, 400 pessoas lá. Oh, que maravilha. Eu fui ver um espetáculo de dança, tinha 5 pessoas lá assistindo. Era de graça? Era de graça. Era De graça. Isso porque é de graça. Os céus abrem para a população justamente para isso. Os teatros. Você acha que isso, além disso, também tem uma arrogância brasileira? Tipo, se é de graça não deve ser bom? Porque tem uma arrogânciazinha do brasileiro de não querer. Se não for um caro, ator famoso, se não for um ator famoso, não vai ser global, legal. Também tem isso. Tem esse detalhe também. Mas eu acho que é mais baseado na divulgação também. Porque você pega os céus, né? São em pontos estratégicos da cidade, em bairros da cidade. Poxa, tem uma programação lá. Eu sei que é difícil, as pessoas não vão sair de casa e falar assim, deixa eu olhar qual é a programação aqui do céu. Então você põe um carro de som. Agora, o que é um absurdo que tem a escola no próprio céu. Por que não pega os professores, funcionários, os alunos levam lá para o espetáculo? Tá vazio, leva, traz, leva. Sim, lotaria umas 2 sessões. Não é? Porque o que a gente sempre fala, e é clássico, gente, isso é batata. Uma população sem acesso à cultura e educação não vai nunca acontecer. Não vai pra frente, não existe possibilidade de ir pra frente. A gente está vivendo um momento, a gente viveu durante todo esse ano, um momento muito difícil no Brasil. Nossa, principalmente na cultura. E eu sei que muitos aqui não passaram um bom Natal por conta desse ano ter sido um ano muito crítico. Se foi. Né? Diminuiu a verba, tirou um vinho da mesa, tirou um peru da mesa porque não tinha condições. E é verdade, foi um ano muito complicado. Né? Então assim, a gente tem que tentar contornar as situações com sabedoria. Então assim, a gente tem aí um governo e tem se não são abertas as possibilidades que são relacionadas à educação, à cultura, a gente tem que ir atrás. As bibliotecas estão todas abertas, elas são gratuitas, elas são vazias.
Os teatros das cidades, eles estão vazios, eles têm apresentação gratuita sim, tem exposição gratuita, livros na biblioteca, você pode... Leitura, meu Deus do céu, como Não isso me é conformo. importante. Eu não me conformo como as pessoas não estão mais consumindo livro. De jeito nenhum, Não não é? existe mais. E um dos passeios mais legais que tem nas grandes cidades, aí já é uma coisa meio das cidades maiores, são as grandes livrarias, que tem umas livrarias enormes, com café, você pode sentar e ficar lendo. Não dá para entender, não dá para entender o que está acontecendo. Eu não sei para onde foi que a gente errou. Em que momento? Eu Na hora do voto? Foi na hora do voto? Em que momento se desvirtuou isso tudo? Eu acho engraçado, você já foi para Buenos Aires, o Japa já também foi. Lá, o ponto de encontro dos argentinos é biblioteca, sabe? A gente tira onda, fala, dá risada de argentino, mas eu tenho grandes amigos argentinos e que, meu Deus do céu, são extremamente cultos. Super. Eles vêm de uma população com uma outra cultura, né? Em que momento a gente se perdeu? Se perdeu. Agora eu vou falar uma coisa, eu vou fazer o meu próprio advogado do diabo, porque eu falei no começo nessa coisa do governo, presidente tal, presidenta tal. Não sei se também é só culpa deles, não, né? Não é porque só. eu acho que também o povo também tem que se levantar um pouco, sacudir a poeira e falar, vamos ajudar isso. Mas foi o que você falou, Verdade. é a hora do voto mesmo. O brasileiro, o eleitor, ele não sabe votar. Não sabe. Nem no Domingão do Faustão ele vota direito. Né? A Juliana Paz não perdeu, gente, né? Pablo Vittar ganhou. Exatamente. Na Fazenda, vocês votam na Fazenda, na pessoa errada, na Fazenda, pra sair da Fazenda. Na Casa dos Artistas, nossa, Casa dos Artistas, BBB. nossa. No BBB1. No BBB1. Não, mas assim, eu estava vendo esse ano esses realities que o reality acabou sendo uma grande opção, porque é um custo mais baixo do que nem sei se é um custo mais baixo, mas dá a impressão que é mais baratinho. E é impressionante, o mau caráter, o safado que bate a mulher vai indo pro final, você fala, ele vai ganhar. Eles vão deixar esse cara ganhar e por sorte não ganhou. É inadmissível. E sempre aparece nesses reality shows, assim, alguém que seja um culto, que sabe falar bem, um estudado. É um dos primeiros, assim. Exatamente, é escorraçado. É escorraçado. Então é aquele negócio. Hoje em dia a gente tem aluno que bate em professor na escola. Nossa! Né? A gente sempre falou, já falou nos programas atrás, na nossa época, eu vou falar, na nossa época parece que a gente tá tudo velho, mas na nossa época a gente tinha um respeito por professor, a gente tinha medo. Medo, puxada de orelha. Mas é o que a gente fala. A gente teve aqui. Você pode servir. Pode servir. Chegou. Você põe no pratinho pra gente? Eu vou ter que A gente parar continua Põe no prato e vai A gente continua no ano que vem. Exatamente. Então eu convido vocês na próxima semana, quarta-feira, às 8 da noite, acompanhar a gente aqui no Tudo Acaba em Pizza, que a gente vai continuar essa conversa e também a gente vai falar sobre as nossas expectativas para o próximo ano. Previsões, o que dizem. O pai Mestre, o pai Japa, a mãe Dani, a gente vai fazer tudo isso. Vou pegar pizza, trabalho, vou pegar pizza. E aí a gente só aguarda, porque a gente quer acabar agora esse programa fazendo o que a gente mais gosta. E muito obrigada pela participação de vocês, pela companhia, né, de vocês. Olha, obrigado, durante esse ano aí, abraçando o nosso programa, né? Que bom, também. né? Essa Valeu. audiência crescente, né? A cada dia, a cada semana. Valeu, Isso gente. aí. Muito obrigado. Agora a gente vai comer pizza, tá bom? Oba! Tchau. Joia. Vai logo, Marcelo. Opa, Ó, Daniela, pizza. primeiro pra Daniela. Primeiras meninas, primeiras caramba. mocinhas. Que delícia, gente do céu. Pizza de mussarela é a que eu mais gosto. Apesar que, meu Deus do céu, eu comi tanto bom nesse demais, Natal. viu? Tanto Poxa nesse vida. Natal. Eu desinstalei meu aplicativo de iFood. medidas ideais. Ah, tá. Pensei que você ia falar, vou parar o aplicativo pra... Aplicativo de dieta. Vocês estão gostando dessa ideia de eu estar servindo vocês, né? Muito bom. Quero nem saber. Pelo menos serve para alguma coisa, né? Ai, peguei pra mim agora. Olha. Vou te contar. Quentinha.